Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Éder, sou criador desse canal chamado Na Ponta do Mouse. O vídeo de hoje eu vou tentar apresentar para vocês o nosso vídeo de uma maneira diferente, ou melhor, uma maneira de apresentar para vocês o conteúdo de uma maneira diferente. Então, só para vocês entenderem, às vezes a gente publica o conteúdo na internet e, obviamente, por não ser o dia a dia de quem está assistindo, às vezes as pessoas não fazem ideia do trabalho e das etapas que são necessárias para a gente poder publicar qualquer vídeo, seja ele qual for. E, na verdade, qual que é o meu objetivo no vídeo de hoje? Existe uma parte desse processo que antecede a publicação de um vídeo, que é a identificação de palavras-chave. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês é como uma etapa desse processo, como uma etapa que antecede esse processo, eu gostaria de passar para vocês o que eu faço. Então, nesse projeto, ele é um projeto que ele vai ter começo, meio e fim, só que ele ficaria muito longo para eu apresentar para vocês esse projeto em uma única vez. Então, eu separei em 3 vídeos, onde dentro desse projeto, dentro desses 3 vídeos, eu vou apresentar para vocês 6 funções e 2 super dicas sobre funções ou fórmulas no Excel. Só que diferente disso, eu não vou apresentar nesse projeto 6 funções aleatórias. O principal objetivo desse projeto é poder mostrar para vocês as funções aninhadas, ou seja, o que são funções aninhadas? É uma função que tem uma outra função como parte do argumento, como parte do resultado. Então, esse é o principal objetivo. Então, é um assunto muito interessante entre essas funções. A gente vai ver o substituir, a gente vai ver um tratamento de erro, a gente vai ver uma condição lógica, enfim. E uma dessas como resultado dentro de uma outra função. Esse é o principal objetivo. Então, eu espero que vocês gostem, espero que vocês possam chegar até o final desse vídeo. Mais uma vez, para quem é inscrito no meu canal, eu queria agradecer pela preferência, pela oportunidade, por estar aqui neste momento me escutando. Se você está assistindo o meu vídeo e se você gostar do meu conteúdo, mas não for inscrito no meu canal ainda, uma maneira simples, como eu digo sempre, mas extremamente importante e relevante para mim, de poder prestigiar o meu trabalho, é se inscrevendo no meu canal, é compartilhando, às vezes você não conhece profundamente o assunto, mas às vezes você tem conhecimento de alguém, de um amigo, de um irmão, de um primo, de um colega, de um colega de trabalho, enfim, da namorada, do namorado, você tem conhecimento de uma pessoa que de repente esse conteúdo ele seria extremamente útil. Então, compartilhando também é uma outra grande maneira de poder ajudar nesse meu projeto chamado Na Ponta do Mouse, tá bom? Então, a gente vai ter a vinheta agora e na sequência vamos para a primeira parte do projeto, ok? Só fazendo um parênteses aqui, o objetivo deste projeto, na verdade, não é que vocês peguem este projeto e apliquem esse projeto na vida de vocês, ou nos trabalhos de vocês, não. É que vocês apliquem a lógica, que vocês apliquem a solução, que vocês apliquem a ideia, e façam uma adaptação disso nos respectivos trabalhos, ok? Porque o trabalho ele é bem específico, na verdade, O meu propósito, o objetivo desse trabalho ele é bem específico. Agora, a aplicação, a aplicabilidade das funções que eu estou colocando nesse vídeo, não. Elas podem ser ajustadas e adaptadas a qualquer trabalho, tá bom? Obrigado, vamos lá para o nosso vídeo. Um abraço. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje eu vou gravar um vídeo diferente, uma aula diferente, como eu anunciei aí na introdução do meu vídeo. Na verdade, a gente vai fazer um aulão diferente e o objetivo principal, na verdade, é fazer um projeto. Um projeto, na verdade, um pequeno projeto que eu precisei fazer para mim e que eu gostaria que vocês pegassem não o projeto em si, porque ele é muito específico, mas que vocês utilizassem os recursos que eu utilizei para que eu pudesse gerar os resultados no meu projeto e que vocês pudessem aplicar isso no projeto de vocês. Então, são algumas funções, como eu coloquei, acho que são 7 funções, e dessas funções vocês realmente tivessem a melhor aplicação delas no projeto de vocês. Espero que vocês cheguem até o final, espero que eu consiga realmente trair a atenção de vocês com os resultados.
eu vou tentar passar isso da maneira mais didática, mais claro, mais simples possível para vocês. Mas se ficar alguma dúvida, vai lá nos comentários, coloca lá nos comentários que, como eu digo, sempre eu tenho o maior prazer de poder ajudar vocês. Então vamos lá. Eu vou passar um esboço, um contexto aí do que eu precisava fazer nesse projeto e os recursos que eu utilizei e qual que era o meu objetivo, tá? Então, para vocês saberem, quando a gente publica um vídeo no Excel, quando a gente publica um vídeo no YouTube, na verdade, muito mais, né, do que aquele simples vídeo, né, que está lá postado, publicado, tem uma série de ações que precisam ser feitas antes, né? São fases pré-produção, que na verdade são necessárias para que a gente consiga subir o vídeo, fazer o upload do vídeo no YouTube. E uma dessas ações, na verdade, é poder identificar uma série de palavras-chave para que a gente coloque na configuração do vídeo quando a gente sobe esse vídeo, para que esse vídeo fique bem ranqueado, para que fique fácil e para que eu consiga colocar as palavras-chave nesse vídeo, para que independente da procura que você faça, né, o meu vídeo possa aparecer para você e possa realmente tirar suas dúvidas em relação ao conteúdo. Então, o objetivo deste trabalho para mim no final, fazer isso. Eu vou demonstrar o que eu precisava fazer para esse trabalho e o que eu fiz efetivamente para que eu pudesse melhorar, para eu pudesse ganhar um pouco mais de tempo nesse meu trabalho e poder entregar o meu vídeo mais rapidamente. Esse trabalho ele chama SEO, que é um mecanismo de pesquisa, de busca de localização de palavras-chave, e a minha primeira ideia é o seguinte: geralmente, o que a gente faz? Quando a gente precisa procurar essas palavras-chave, para você ter uma ideia, a gente vai em alguns canais, por exemplo, a gente vai em algumas ferramentas, pega algumas informações e utiliza isso como modelo, como exemplo. Cada um tem o seu modo de trabalhar, mas eu faço dessa maneira. Então, eu geralmente acesso o canal de alguns concorrentes e eu pego alguns exemplos, né, de palavras-chave e eu faço todo um trabalho com eles e depois eu vejo quais são as melhores palavras-chave, incluo as minhas palavras-chave, modifico, excluo, enfim, faço um trabalho. Mas o objetivo, eu coluna a coluna, qual era o meu objetivo. Então, o primeiro objetivo aqui é o seguinte: aqui são todas as palavras-chave que eu pego, por exemplo, de 2, 3 canais concorrentes e jogo aqui essas palavras-chave. Só que aí vocês percebam que aqui na frente de cada ou de algumas delas existem um número, por exemplo. Então, 1, 3, 15, 2, enfim. Então, qual que é o meu primeiro objetivo aqui? Meu primeiro objetivo é saber quais palavras-chave estão melhor ranqueadas, na verdade. Então, esse é meu primeiro objetivo. Só que se eu classificar por aqui, eu não vou ter essa informação, porque ele vai automaticamente ele vai me classificar aqui por ordem alfabética. Então, o que eu preciso fazer? Neste caso, eu precisaria extrair os números de cada palavra-chave aqui. Só que o que acontece? Sempre vai existir uma coisa que eu acho que é importante deixar claro, que assim, sempre vai existir mais de uma maneira para fazer as coisas. Isso é uma questão de lógica. Tá? Não quer dizer necessariamente que eu estou usando ou que eu vou usar a melhor lógica. Eu estou usando uma lógica que me atendeu, né, e foi de repente a primeira que me veio à cabeça e eu usei. Então pode não necessariamente ter sido a melhor. Então, mas qual que era a minha ideia? A minha ideia era poder extrair os números de cada palavra-chave daqueles que tinham o número de palavra-chave, né? Então, o primeiro objetivo era fazer isso. Então, eu vou utilizar aqui, então só para a gente exemplificar, eu vou utilizar aqui, primeiramente, a função localizar, porque eu preciso fazer uma localização e utilizar esta localização como argumento da minha função para a função extrair texto. E aí, o resultado disso, eu vou tratar dentro de uma outra função que chama função erro. O vídeo, com certeza ele vai ficar um pouco extenso, mas eu particularmente acho que ele vai ser bem produtivo, bem funcional e bem aplicável aí à necessidade de todo mundo. Então, esta é o nosso primeiro objetivo. O meu segundo objetivo por meio da função se e da função e,
né, que é uma função lógica, eu também fazer um apontamento aqui. Tá? Então, eu precisava utilizar essa coluna para fazer um apontamento, então eu queria que ele colocasse ou excluir ou manter. Então, esse é o meu objetivo aqui nessa função. Já nessa função, eu precisava, por meio de algumas funções, eu precisava extrair toda a minha parte do texto aqui, exceto o número. Ou seja, eu tinha que fazer exatamente o contrário do que eu fiz aqui. Então, aqui eu separei o número aqui nessa coluna e aqui eu queria separar o título, né? Menos o hashtag e o número, ok? E, por último, aqui eu queria fazer o seguinte, eu queria pegar a minha função, quais são as minhas palavras-chave, e acrescentar aqui o hashtag na frente. Ok? Então, o resultado, o objetivo final deste meu projeto, algo que eu fiz para mim, para que pudesse, né, melhorar e otimizar aí um dos meus processos na publicação do vídeo, eu resolvi fazer dessa maneira, ok? Como eu disse, não quer dizer que seja o melhor, não quer dizer que seja o único, mas é o que eu, né, o que me atendeu. Então, vamos lá. Primeira coisa é extrair o número. Então, para isso, vamos entender o seguinte. Primeira coisa que a gente vai entender. Vocês percebam o seguinte. Eu tenho aqui uma série de palavras-chave, às vezes com 2, 3, 4 palavras, e no final delas, sempre terminando com hashtag e um número. Então, primeira coisa, eu tenho uma função que é função à esquerda, eu tenho uma função texto que é função à direita, eu tenho uma função que é extrair, enfim, eu tenho uma série de funções, mas não necessariamente cada um me atende. Então, antes, né, para quem conhece um pouquinho, antes que já pense assim, vamos colocar a função à direita, porque a função à direita aqui eu tiro tudo que está à direita. Ok, até aí perfeito, né? Só que o que acontece? Quando você colocar aqui à direita 1, ela vai tirar só um número. Só que aqui ele tem 2 números. Então, eu tenho que colocar aqui à direita 1, eu posso colocar à direita 2, por exemplo. Então, existe várias situações que às vezes atende para uma necessidade e não atende para outra. Mas, como eu falei, muitas vezes vai até existir muito mais de uma maneira para a gente poder fazer. Mas o objetivo principal aqui também, além de fazer isso, o objetivo também foi poder utilizar esses recursos. Utilizar um recurso como resultado dentro do outro, que é a função aninhada, exatamente. Né? Então, esse também foi um dos objetivos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa função aqui no nosso gabarito vai ser localizar aonde fica o meu hashtag. E aí, partindo dele, eu vou utilizar outros mecanismos, ok? Então, vamos lá. Aqui na minha função, o que eu faço aqui? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar aqui, eu vou começar a eliminar partes da função aqui. Eu vou eliminar partes da função e eu vou deixar só o que a gente precisa aqui. Então, vamos lá. A minha primeira parte do texto aqui era utilizar a função localizar, que seria localizar o hashtag, na função A3, ou melhor, na célula A3, um determinado número de caractere. Porque, na verdade, qual que é o meu primeiro objetivo aqui? O meu primeiro objetivo é saber aonde que começa o meu hashtag, porque, na verdade, o que eu quero é tudo do meu lado esquerdo. É isso que eu quero. Então, para mim, não quero saber, não quero tirar o meu hashtag, eu não quero tirar a minha letra 1. Como eu falei, eu poderia utilizar ou substituir hashtag, mas substituir com um caractere coringa, tá? Mas não, eu queria fazer exatamente dessa maneira para demonstrar estas funções para vocês. Então, vamos lá, na prática. Localizar o hashtag dessa célula nesse campo. Então, vamos fazer isso. Então, deletando aqui. E o que a gente vai fazer? O objetivo também era fazer de uma maneira diferente, então fazer como se fosse uma engenharia reversa, né, essa situação para vocês. Então, qual que é o objetivo? É fazer o localizar, para localizar aonde começa o meu hashtag. Por quê? Porque o objetivo é extrair tudo que está à minha esquerda, depois. Então, eu também preciso fazer isso. E tirar o que está aqui à minha direita. Então, vamos lá. Como eu falei, eu tenho a opção de vir aqui procurar o localizar aqui. Então, eu posso pegar aqui, colocar tudo, por exemplo. Eu venho aqui, localizar, clico em OK. E aí, vamos lá.
qual que é o meu texto procurado? Meu texto procurado é o hashtag. Em qual texto? Nesse texto. Qual que é o número inicial? Como eu sei que todos eles só têm um único hashtag, então eu posso colocar a partir do primeiro. Então, para mim é simples assim. Então, como esse caso só tem um hashtag, teoricamente fica mais fácil. E eu vou clicar em OK. Beleza? Até aí ele identificou qual era o meu, né, aonde começava. Então, por exemplo, eu vou pegar essa função, eu vou arrastar essa função para baixo. Então, ela está falando para mim que ela está na 23ª posição. Aqui ela vai dizer para mim que ela está na 17ª posição. Então, pode ver que aqui os números já serão diferentes, porque, na verdade, a gente está estruturando a nossa função para chegar no nosso resultado. Então, a gente precisa ir por partes aqui. Então, vamos lá. O primeiro objetivo a gente já encontrou aqui, que foi o hashtag, ok? No gabarito, eu vou até voltar, porque eu acabei sobrepondo a informação que eu não queria sobrepor aqui. Então, vamos lá. Aqui, beleza. Isso aí. Eu não queria sobrepor essa, porque a gente vai usar isso aqui como gabarito, ok? Então, vamos lá. Então, a primeira parte aqui, que é o localizar, que é essa parte aqui, nós fizemos, beleza? Então, se você olhar, se você pegar aqui esse localizar e você pegar isso aqui, exatamente o que a gente fez aqui, localizar. E aí, o que eu acrescentei nesse localizar aqui? Eu coloquei o extrair texto, isso aqui como resultado do extrair texto. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. A primeira função foi localizar, nós já fizemos aqui. A minha segunda função vai ser o seguinte. Então, vou explicar mais um ponto para vocês que eu acabei, que na verdade vai acabar sendo bônus, porque eu nem coloquei lá no enunciado do vídeo, na introdução do vídeo, então vai ficar como bônus aqui, que é o seguinte, que a gente poder fazer a auditoria e fazer a validação dos resultados para que a gente consiga evoluir, interpretar esse resultado e compor o valor que a gente precisa aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou depurar, vamos chamar de depurar esse resultado para a gente entender melhor. Então, aqui eu fiz a minha função localizar e aqui, o que eu preciso? Eu preciso pegar esse localizar, que foi o que eu fiz, e utilizar no resultado do meu extrair texto. Então, ou seja, para eu compor o meu resultado e para eu retirar apenas a posição à direita, eu vou precisar fazer essa função extrair texto. Então, é isso que eu vou fazer. Beleza? Então, vamos lá. Então, sempre, quando eu vou aninhar uma função a uma outra função, o que eu preciso fazer aqui? Logo depois do sinal do igual, eu começo a digitar a minha próxima função. Ou seja, o que eu tiver à minha direita aqui vai ser resultado, né, que eu vou utilizar como argumento para a minha função à esquerda, para a função que eu estou acrescentando aqui. A função que eu quero aqui é exatamente essa função, extrair texto. Eu dou um tab, então ele me disponibiliza aqui os meus argumentos para a minha função extrair texto. Então, assim, a gente precisa entender a lógica do que a gente quer fazer. Eu vou explicar isso no final, quando a gente fechar o ciclo dessa ideia, de qual que é essa ideia, mas a gente vai aninhando, a gente vai pegando essa função e colocando dentro da função, e se eu precisar incluir uma terceira, este resultado vai ser resultado que eu vou incluir como argumento da minha próxima função, e assim sucessivamente. Quantos eu puder colocar e eu entender e conseguir fazer realmente esse aninhamento das funções. Então, vamos lá. Então, a minha função extrair texto, neste caso, ela está pedindo como primeiro argumento qual é o texto da onde eu quero fazer essa extração, né, de outra parte do texto. Então, o meu texto é este texto aqui. Continua sendo esse texto, porque é desse texto aqui que eu quero tirar toda a minha parte esquerda dele. Então, ponto e vírgula, o número inicial. A partir de que número que eu quero tirar esse texto. Então, vamos lá, para a estruturação da nossa segunda função aqui. Então, eu quero extrair um texto, e esse texto eu vou usar essa parte dessa localização como argumento, extração, e eu preciso saber o seguinte, qual que é o meu objetivo final? Meu objetivo final
neste caso, nesta coluna, é retirar todos os números à minha direita, porque esses números me diz qual que é a posição de ranqueamento. Então, eu quero saber, eu quero tirar o número 1 aqui, eu quero tirar o número 12 aqui, eu quero tirar o número 15. Eu poderia fazer isso na mão? Lógico que eu poderia fazer, só que aqui a gente está falando de 20, 30, 37. A gente poderia falar de 50, 60, 70. Então, a gente tem que pensar que toda vez que a gente estrutura uma função, a gente tem que estruturar essa função imaginando que a gente pode ter 1 e que a gente pode ter 1000 registros, ok? Então, esse é sempre o fundamento básico, né? A lógica, o sentido, a intenção da gente montar uma função. Senão, realmente, a gente vai lá e coloca esses números manualmente, teoricamente, para uma quantidade um pouco de registro seria muito mais fácil, mas esse não é o objetivo, principalmente porque o objetivo é ensinar, e segundo porque o objetivo é futuramente eu agregar muito mais palavras aqui nesse meu projeto. E aí o que acontece? Também tem uma outra questão, quanto mais palavras eu puder colocar, mais certeiro eu vou ficar e melhor ranqueado eu vou conseguir deixar, né, os meus vídeos, meus projetos. O objetivo é esse. Então, como eu falei, o objetivo é tirar tudo que está depois do hashtag e deixar ele como número aqui, porque depois, o que eu vou fazer? Depois eu vou classificar ele aqui e eu vou classificar com ele numérico. Então, 1, 2, 3, 5, aí sim eu vou conseguir ranquear. Porque se eu classificar aqui, como eu falei, ele não vai me classificar pela direita, ele vai me classificar pela esquerda, num primeiro momento. Ele não vai entender isso aqui com o número, ele está entendendo tudo isso aqui como texto. Então, vamos lá. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou extraindo o texto. De qual texto? Desse texto aqui. Aí, eu venho aqui, clicando aqui, ponto e vírgula. Qual que é o número inicial? Então, vamos lá. Vamos entender o seguinte. Se eu quero extrair texto, eu quero extrair os textos à minha direita. Então, se eu localizei o meu hashtag aqui, e eu sei que essa é a posição onde o meu hashtag está, o que eu vou querer extrair? Vou querer extrair tudo que tiver depois dele. Então, quando eu coloco extrair texto desse texto, e aí o próximo argumento me pergunta qual é o número inicial. O meu número inicial vai ser a minha posição do hashtag, ou seja, se eu contar aqui, vão ter, por exemplo, eu não lembro do número, mas 26 caracteres. Então, o meu número inicial vai ser o 26ª posição mais 1. Mais 1. Por que mais 1? Porque aqui vai ser na 26ª, aqui vai ser na 11ª, aqui vai ser na 25ª posição, aqui vai ser na 12ª posição. Cada um vai ter uma posição variável. Por isso que não é simples você colocar à direita ou à esquerda uma quantidade. Porque cada uma aqui tem um tamanho diferente. Então, por isso que o grau de dificuldade é um pouco maior. Então, beleza. E aí eu venho aqui no ponto e vírgula e coloco qual é o número de caracteres que eu quero. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui 1 e 2 caracteres. Vocês concordam? O que é? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, assim. Eu posso ter até 3 caracteres a mais. Se eu tiver 150 palavras aqui, eu tiver 150 ranqueadas, eu vou ter 3. Mas é muito provável que isso aconteça porque eu não vou colocar 150 palavras aqui. Eu sei que eu não vou colocar, mas se eu soubesse, né, eu já daria tratamento para isso também. Então, eu vou colocar aqui que são 2, ok? E vou fechar. Finalizo aqui os meus argumentos e eu vou fechar a minha função, ok? Como eu falei, eu não vou dar 2 cliques aqui porque a gente está usando isso aqui como gabarito, para vocês entenderem. Então, vamos lá. Então, eu fiz essa parte, localizei. Isso aqui foi minha primeira função. Então, o bônus que eu disse para vocês é a maneira de depurar isso aqui. Então, toda vez que vocês quiserem entender uma parte da função, vocês vão colocar e vão demarcar a área que vocês querem. Ela precisa ter um começo e um fim, ou seja, começo e o fim da função, a abertura e o fechamento do parênteses. Então, ele precisa pegar uma sequência. Eu não posso vir aqui, pegar aqui do nada, não. Eu preciso, se é a função extrair texto, eu tenho que pegar toda a minha função extrair texto. Se eu quero a minha função extrair texto mais a multiplicação
pelo 1, eu tenho que pegar o começo e o fim dos meus parênteses aqui, por exemplo, ele pinta da mesma cor. Se eu quero toda a minha função, eu marco toda a minha função. Então, ele tem uma, digamos assim, uma posição certa para a gente poder fazer essa depuração. No caso aqui, o que eu quero depurar? No caso, eu quero depurar só essa parte, só essa função localizar para demonstrar o resultado dela para vocês. Então, a função localizar é isso, é localizar, e os argumentos dela são esses 3 informações aqui. Ah, como que eu sei? Porque na hora que eu estou montando, eu sei que se eu começar aqui começar a minha função localizar aqui, ele vai ter esses 3 argumentos. Então eu venho aqui e clico em F9. Então, vocês podem perceber aqui que ele me demonstrou o número 23. Ou seja, nesta segunda linha, o meu hashtag estava posicionado na linha 23. Já neste caso aqui, por exemplo, o meu localizar, ele estava, eu demarco só a minha função localizar e clico em F9. Já estava na minha função 26, na minha posição 26. Entenderam? Então, assim, em cada uma delas aqui, o hashtag, ele vai estar numa posição diferente porque os tamanhos aqui são diferentes. Beleza? E aí, o que vai acontecer agora? Por exemplo, então eu precisava pegar a localização do meu hashtag, que ficaria dentro dessa posição, somar mais um. Por quê? Porque eu queria extrair, né, da posição 26 mais uma posição. Então, na verdade, na posição 27, 2 caracteres. Então, foi isso que ele fez. Ele veio aqui, contou, ok? 26 caracteres. Só que eu não quero extrair a partir do 26. Eu quero extrair contando, inclusive, uma posição depois do 27. Então, eu quero extrair a partir do número 1, considerando inclusive o número 1, e assim sucessivamente. Neste aqui, no de baixo, a partir do número 1, neste aqui a partir do número 1, quantos? 2 registros, como eu falei. Poderia colocar 3? Poderia colocar 3 também, não teria problema. É que, como eu falei, eu sei que eu não vou colocar mais do que 99, mais do que 99 palavras-chave. Por quê? Porque quando eu coloco essa informação lá na configuração para eu subir meu vídeo, ela tem uma quantidade limitada de palavras. Eu não posso colocar lá a quantidade de palavras que eu quero, ok? Então, por isso que nesse caso ele colocou a palavra, né? Ele colocou o número 1. Por quê? Porque aqui é o número 1. Só que aí o que acontece? Vamos acrescentar mais uma informação aqui. E aí, no resultado disso, o que eu fiz? Eu coloquei aqui o multiplicar por 1. Qual que é a função desse multiplicar por 1? É tornar esses valores, resultados de uma fórmula, em um número, né? Em um valor numérico. Então, toda vez que eu pego um número, resultado de uma função, e multiplico por 1, eu converto ele em um valor, em um número. E aí eu posso, né, fazer operações matemáticas com ele, por exemplo. Então, foi isso que aconteceu. Então, aqui, além de eu fazer o localizar, além de eu fazer na sequência o meu extrair texto, eu fiz na terceira sequência o multiplicar por 1, ok? Então, perceba, tá? Novamente, para a gente poder entender aqui, né? O meu primeiro foi o localizar para saber onde estava o meu hashtag. O meu segundo foi o meu extrair texto a partir do meu hashtag mais um caractere, porque eu queria a partir do próximo 2 caracteres. Então essa foi a minha segunda função. E aí por último aqui eu vou fazer o que? Eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou vir aqui, vou pegar o asterisco, que é o símbolo que substitui a multiplicação aqui no Excel, e vou multiplicar por 1, como eu falei, para tornar esse número, essa informação que ela pode estar eventualmente como um texto, num valor numérico, ok? E clico em OK. Então, beleza, então já fizemos a localização, o extrair texto e fizemos a multiplicação por 1. Agora, o que a gente vai fazer?
Então, imagina o seguinte, se eu pegar essa informação, eu vou colar essa informação para onde não tem número. Por exemplo, aqui, onde eu já tinha colocado outro. Poderia colocar ela aqui, ó, onde não tem o número. E onde não tem número, quer dizer que essa palavra não foi ranqueada. Então, quer dizer que eu não tenho que dar tanta importância para ela, porque ela não, vamos imaginar como se ela não fosse uma palavra-chave legal, tudo bem? Então, o que acontece? Eu fiz a minha função, só que eu fiz a minha função olhando para todas as palavras-chave que estavam ranqueadas. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar, inserir a função de tratamento de erro para a gente poder eliminar esse tipo de erro aqui e deixar ele em branco assim quando ele não tiver o número do ranqueamento aqui, no caso. Então, o que eu faço? Eu venho aqui depois do sinal do igual, coloco se é erro, ok? Dou um tab, venho aqui no final, coloco um ponto e vírgula, 2 pontos e fecho. Clico em ok. Ou melhor, aqui eu preciso colocar mais um sinal, mais uma abertura. Porque aí vocês precisam entender o seguinte, aqui eu tenho que ter, sempre que eu abro um parênteses, eu preciso fechar esse parênteses aqui. Então, aqui, esse daqui já estava fechado com aquele, esse daqui já estava fechado com esse, ok? Esse aqui já estava fechado com esse e eu precisava fechar o último. Então, eu clico em ok, ou seja, a quantidade que tem de parênteses abertos, ele tem que ter fechados aqui. Então, a gente fechou aqui a nossa primeira coluna, a gente fechou. Ou seja, o que eu incluí? Aí agora sim eu posso dar 2 cliques para baixo e o que ele vai fazer? Ele vai eliminar, ele vai identificar e tirar todos os números de ranqueamento aqui. Pode ver o número 1, número 3, número 15. Pode ver que nesse aqui que não tem número, ele não trouxe nada. Ok? E aí assim sucessivamente. Então eu consegui deixar ele limpo, tirar o erro. Então, só recapitulando, o que nós fizemos aqui? Eu fiz a localização de onde estava minha hashtag, somei 1 porque eu queria extrair 2 caracteres depois, né, da minha hashtag. Além disso, eu multipliquei o número 1 porque eu queria converter ele em valor, porque na hora que eu classificar aqui, eu quero que ele entenda que isso é um valor. Além disso, eu extraí, então, os 2 caracteres à direita, quando tinha 1, se não 2. E, por último, para os casos que não tem o número do ranqueamento aqui, eu tinha que fazer um tratamento de erro aqui. Então, eu coloquei o se é erro e disse, olha, aonde ele der erro aqui, você deixa em branco. Eu poderia ter colocado qualquer coisa aqui, tá? Mas eu preferi deixar ele em branco aqui. Eu poderia ter colocado 0, ok? Como essa aula ela está muito grande, para o vídeo realmente não ficar extenso, a gente ainda tem mais 1, 2, 3 colunas para ver. Eu vou fazer mais 2 vídeos na sequência desse. Ok? Então esse foi o primeiro vídeo. No próximo vídeo a gente vai ver o se e o i. No próximo vídeo a gente vai ver a função substituir. Extrair o texto a gente já viu, procurar a gente já viu. Na sequência a gente vai ver o substituir com o concatenar aqui. Ok? Então eu espero que vocês tenham gostado dele até aqui. Se vocês gostaram, né, vai lá no canal, deixa um comentário, diz o que vocês acharam, diz qual a dificuldade que vocês tiveram, se vocês entenderam, qual foi, né, quais foram as dúvidas. Se tiver, que eu vou ter o maior prazer de tirar essas dúvidas para vocês. E no próximo vídeo vai ser sequência desse vídeo aqui, continuação desse nosso projeto, tá bom? Um abraço, até o nosso próximo vídeo.